Bem-vindos, pessoal, ao nosso vídeo especial sobre as raízes bíblicas do conflito entre Israel e Palestina. Vamos explorar as histórias e referências bíblicas que moldaram a região e continuam a influenciar as tensões até hoje. Nos encontramos no coração das Escrituras, no livro de Gênesis, capítulo 17, onde Deus faz uma aliança inquebrável com Abraão. Essa aliança é uma peça fundamental no quebra-cabeça que molda as histórias de Israel e Palestina. Deus fala a Abraão, dizendo-lhe para caminhar diante dele e ser perfeito. Em troca, Deus faz uma promessa extraordinária. Deus promete a Abraão uma terra como herança eterna para ele e sua descendência. Este é o ponto inicial, a semente de uma promessa que ecoará através dos séculos. Esta promessa de terra é crucial para entender as bases do conflito atual entre Israel e Palestina, uma promessa que desencadearia eventos que afetam milhões de vidas até os dias de hoje. Vamos continuar nossa jornada nas páginas da Bíblia para desvendar mais sobre como essas antigas promessas ainda ressoam no presente. Nosso próximo ponto de parada nos leva ao capítulo 21 de Gênesis, onde a narrativa bíblica nos apresenta dois filhos de Abraão, Ismael e Isaque. Ismael nasce da união entre Abraão e Agar, serva de Sara. No entanto, a rivalidade inevitável entre Ismael, o filho mais velho, e Isaque, o filho prometido, cria uma dinâmica que moldará futuros eventos. A Bíblia nos conta sobre a separação de Agar e Ismael, mas também sobre a promessa divina de fazer de Ismael uma grande nação. Essa divisão e rivalidade, no entanto, lançam sombras que se estendem ao longo do tempo. Essa história bíblica, aparentemente pessoal, torna-se uma metáfora poderosa para as tensões étnicas e territoriais que permeiam a região hoje. Vamos aprofundar-nos mais nessa narrativa intrigante e entender como ela se entrelaça com os eventos que moldam o conflito entre Israel e Palestina nos dias modernos. Avançando na narrativa bíblica, chegamos a Gênesis 26, onde Deus renova a promessa feita a Abraão, desta vez para seu filho Isaque. Isaque, assim como seu pai, recebe uma garantia divina de bênçãos e terras para sua descendência. Esta é uma continuação crucial da promessa feita anteriormente a Abraão. Essa promessa divina cria a base para as reivindicações territoriais de ambos os povos, judeus e árabes, que hoje habitam a terra que foi prometida a Abraão e sua descendência. A conexão espiritual e histórica com a terra é profunda e fornece uma lente através da qual esses povos veem sua identidade e seu direito à terra. Assim, enquanto mergulhamos na história de Isaque, podemos compreender como essa promessa divina tornou-se um ponto de apoio para as narrativas nacionais, alimentando as aspirações e as reivindicações dos povos envolvidos. Nosso próximo ponto de reflexão nos leva ao livro do Êxodo, um capítulo fundamental na história do povo de Israel. Aqui, nos deparamos com a narrativa épica do Êxodo do Egito. Liderados por Moisés, os israelitas enfrentaram a opressão no Egito e buscaram a liberdade. O confronto com o faraó, as pragas divinas e, finalmente, a travessia do Mar Vermelho são eventos que ressoam através dos séculos. Esta jornada não é apenas uma fuga física, mas uma formação espiritual e identitária. O Êxodo moldou profundamente a identidade do povo judeu, forjando sua ligação com Deus e sua aspiração pela terra prometida. Essa experiência traumática e milagrosa se tornou um elemento central na compreensão da relação dos judeus com a terra que lhes foi prometida. Assim, ao entendermos o Êxodo, ganhamos uma visão mais profunda das raízes espirituais e culturais que moldaram o povo judeu e, por extensão, a forma como eles veem sua conexão com a Terra Santa. Nossa jornada através das Escrituras nos leva agora ao livro de Reis, capítulo 12. Aqui, testemunhamos o auge do reino unificado de Israel sob o reinado do sábio rei Salomão. Salomão, conhecido por sua sabedoria e grandiosidade, ergueu o magnífico templo em Jerusalém e estendeu a influência de Israel por toda a região. No entanto, após a morte de Salomão, a história toma um rumo decisivo. Seu filho, Roboão, enfrenta uma revolta, e em um momento crítico o reino se divide. Surge o reino do norte, conhecido como Israel, e o reino do sul, chamado de Judá. Essa divisão não é apenas política. Ela semeia as sementes de tensões duradouras. A dinâmica entre o norte e o sul estabelece um precedente para conflitos internos que persistiriam ao longo dos séculos.
Essa fragmentação política torna-se uma parte crucial do pano de fundo das relações entre os povos da região, contribuindo para as complexidades do conflito contemporâneo. Ao explorarmos esses eventos bíblicos, ganhamos insights valiosos sobre as dinâmicas históricas que moldaram a terra que é tão disputada nos dias de hoje. Continuaremos a desvendar mais dessas conexões intrigantes. Adentrando um capítulo doloroso da história, dirigimos nosso olhar para a diáspora do povo judeu, um período marcante, especialmente após a destruição do templo em Jerusalém. Jeremias, um profeta notável, deixa-nos com palavras que ecoam através dos tempos. No capítulo 29, ele fala sobre o exílio e oferece uma promessa de restauração da parte de Deus. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essa promessa de restauração após o exílio se torna um farol de esperança para um povo disperso, marcando o início de uma jornada de retorno à Terra Prometida. A diáspora judaica, espalhada por várias regiões, guarda uma conexão espiritual e cultural com Jerusalém. O retorno à Terra Santa se torna uma aspiração, um chamado profundo que ressoa nas comunidades judaicas ao redor do mundo. Entramos agora no século XX, um período marcado por mudanças dramáticas na história de Israel e Palestina. O movimento sionista ganha força, buscando o retorno dos judeus à Terra Santa. O retorno dos judeus à sua terra ancestral desencadeou tensões significativas com a população árabe local. Reivindicações territoriais, impulsionadas por interpretações diversas das Escrituras, contribuíram para o que conhecemos como o conflito atual. Acordos e desentendimentos políticos moldaram o cenário, enquanto as narrativas históricas e religiosas continuam a desempenhar um papel crucial nas percepções de ambos os lados. Essas tensões transbordam em conflitos, manifestações e um debate constante sobre o direito à terra e à autodeterminação. Nossa compreensão desses eventos modernos é enriquecida ao considerar as raízes profundas dessas disputas, enraizadas nas narrativas bíblicas e nas experiências históricas. O conflito entre Israel e Palestina é complexo e suas raízes estão profundamente entrelaçadas com narrativas bíblicas. Ao entender essas histórias, podemos ganhar uma visão mais profunda das tensões atuais e, quem sabe, trabalhar em direção a um entendimento mais abrangente e pacífico.